Bom dia, sexto ano, aluno, aluna, professor, professor e demais que vão acompanhar mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Antônio, eu estou aqui comigo está a professora Milene, que vai trabalhar nessa aula aí sobre o tempo e o clima atmosférico. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs que nos acompanham aí para mais uma aula, né, do sexto ano. Hoje nós vamos trazer um tema super bacana que é o tempo e o clima atmosférico. Na verdade, é a nossa segunda aula, né, a nossa parte 2 aí dessa temática. Perfeito. Vamos aí acompanhar aí, né, o tema, né, da aula e os colaboradores aí dessa aula aqui que a professora Milene vai participar junto comigo, eu como moderador e ela como a professora. Então nós temos aí, o tema da aula é o tempo e o clima atmosférico, parte 2, tá? Essa aí é a parte 2, já teve a parte 1, né, os componentes de geografia junto comigo e a professora Milene e a professora Andréia, da equipe curricular, a professora Mariana, né, a professora Milene que está aqui e o professor Sérgio, todos aqui da equipe curricular, da COPED, da Secretaria da Educação. Vamos ver o que vamos trabalhar hoje. Ensino fundamental, sexto ano, terceiro bimestre. A habilidade ela é diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. A unidade temática, conexões e escala, o objeto de conhecimento, relação entre os componentes físicos naturais. Tá? Então, esse aí vai ser, né, o tema de hoje, as habilidades que nós vamos estar trabalhando. E aproveitando, nós vamos falar aí de uma feira, né, que é a FECESP, né, vocês acompanham aí na tela. A FECESP é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC aqui do estado de São Paulo, com objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Vocês perceberam aí que é a 7ª feira, né, professora? Sim, 7ª edição, né, da feira, e fica aqui o convite para vocês, né, alunos, para que conversem com os professores, lembrando que não necessariamente você precisa desenvolver um projeto, um trabalho na área de geografia, né? A gente tem aí as ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Então aproveita, converse com os professores, converse com os colegas, né? Porque, na verdade, a ideia é que se monte um grupo, né, para as discussões. É importante que vocês tenham acesso aí junto ao professor, ao edital, às regras. Então, converse com os professores. É uma atividade super bacana, sem contar que é a pré-iniciação científica, né? Um momento super importante, principalmente você que está no sexto ano, né? Então, fica o convite para esse momento, né, professor? Perfeito. Quanto mais a participação dos alunos, mais criatividade, e aí vai ter um debate legal, e sempre é bom participar de tudo que acontece aí na Secretaria de Educação, né, professora? Muito e bem. Aproveitando, né, de participação, né, tem a participação de uma professora, de uma aluna na sua aula aqui, né? Muito bem. Hoje nós vamos ter uma participação. Esses dias nós tivemos a participação do aluno Pedro e da aluna Mariana, né, da PEI Firmino Ladeira, e hoje nós temos a participação de uma atividade de uma aluna, da Rayane Porfírio. Eu, em especial, tenho que falar aqui, né, porque eu conheço essa aluna, olha que legal, né? Essa é uma anotação, né, de uma atividade que foi passada na aula passada aqui pelo Centro de Mídias. Então, aí está a anotação para vocês da aluna Rayane Porfírio, da Escola Estadual Dr. Cerqueira César, do município de Paraibuna, né, que é o meu município. Então, parabéns, aluna Rayane, parabéns à equipe gestora da escola, parabéns à professora envolvida. O interessante até porque essa escola, que é a Dr. Cerqueira César, é a escola que eu estudei da antiga 1ª a 4ª série. Então, é uma escola que eu tenho um carinho. Quando eu vi, né, essa anotação, quando eu recebi essa anotação, fiquei super feliz. Então, mais uma vez, parabéns. Rayane, gostaria de agradecer a equipe gestora, né, ao professor José Silvano, a professora Andréa Naves, a professora Elô e a professora de geografia dela, que é a professora Cleonice. Tá ok? Mais uma vez aí, um grande abraço a todos. E o que é importante a gente ressaltar é que os alunos estão postando aí essas atividades com a hashtag GEL no CMSP, que é onde a gente consegue pescar essas atividades que estão sendo feitas. E muitas vezes o aluno coloca a atividade, mas não coloca o nome da escola. Fica muito difícil depois para a gente conseguir encontrar de onde é essa atividade. Nós encontramos uma atividade sensacional do 8º ano.
porém não tinha nenhuma identificação. Nós tentamos entrar em contato via direct, né, porque era pelo Instagram, e não recebemos nenhuma resposta. Então, é legal que quando for fazer essa postagem, que além de utilizar a hashtag, coloque o primeiro nome do aluno, ou o nome da escola, né, que fica fácil, a gente consegue entrar em contato via telefone, então fica mais fácil um pouco a dinâmica. Então, se você quer dividir as suas atividades aí com seus colegas, quer que apareça aqui no Centro de Mídias, fica aí essa dica para vocês. Coloquem lá, usem a hashtag GEL no CMSP e coloquem o nome da escola, né? E aí a atividade de vocês vai aparecer aí nesse momento tão bacana de dividir o que você está fazendo com seus colegas. E agora nós vamos para um momento que é um momento super importante da nossa aula, que é a sondagem. Exatamente. Estou aproveitando aí, como a Rayane aproveitou, parabéns a ela. Façam essa sondagem, né? Respondam no chat, que daqui a pouco nós voltamos. Então, a sondagem é: clima e tempo atmosférico referem-se à mesma coisa? Comente a sua resposta no chat, que daqui a quantos minutos voltamos, professora? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio nós retornaremos para estar passando aí as informações e as respostas. Até mais. Bom, professor, ó, tem bastante respostas aqui, mas a grande maioria aqui falou não, né? Mas tem uma resposta aqui interessante da Isabela, que ela falou assim, não, porque senão seria só um e não os dois significando a mesma coisa. Interessante isso. Apesar de ela não explicar, mas ela falou isso. E tem outro aluno aqui que ele pediu para não falar o nome dele, então eu não vou falar, tá, professor? Então não fale, isso mesmo. Então, né, a gente teve aí uma sondagem com a pergunta: clima e tempo atmosférico referem-se à mesma coisa? Não se referem à mesma coisa. Na aula passada, inclusive, nós discutimos isso. Lembrando, né, que nós usamos até algumas palavrinhas, né, para poder contextualizar. Então, nós falamos, por exemplo, que o tempo é o estado momentâneo, né? De manhã, por exemplo, pode estar frio e no fim da tarde está quente, ou a gente pode ter uma pancada de chuva. Isso é o tempo, né? A gente tem até a previsão do tempo. E o clima é o estado permanente, né? Nós usamos até essas duas terminologias na aula passada. Então, para quem ficou com um pouquinho de dúvida entre tempo e clima, só lembrar que o tempo, né, ele é algo momentâneo e o clima é permanente, né? Lógico que a gente tem uma definição muito mais ampla, inclusive nós discutimos ela na aula passada, mas só para a gente lembrar. E falando um pouco de previsão do tempo, vai aparecer aí para vocês na tela um pouquinho sobre a previsão do tempo no Brasil, né? Esse trecho foi extraído de um documento do CPTEC-INPE, né? Desde 1990,
1995, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, tem disponibilizado à sociedade resultados de modelos numéricos de previsão do tempo. Então, no Brasil, né, nós temos aí o CPTEC, que faz parte, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que trabalha com a previsão do tempo. Na aula passada, vocês devem até se recordar que nós utilizamos aí um vídeo curtinho de uma previsão do tempo, né? E continuando nessa análise, acompanhe aí. O grande número de pesquisas, né, o grande número de pesquisas possibilitou o aumento da confiança desses modelos, né, da confiança desses dados ligados à previsão do tempo, gerando maior interesse de empresas nas áreas ligadas à agricultura, indústria, transporte, geração e transmissão de energia, comércio, turismo, educação, entre outras. Então, eu vou fazer uma perguntinha e vou pedir para que vocês respondam lá no chat, tá? Vocês utilizam no dia a dia de vocês a previsão do tempo, seja ela por acesso via celular ou até pelo jornal, né, que geralmente é o que as pessoas têm acesso? Vocês procuram saber qual é a previsão do tempo? Se sim ou se não, né? Se sim, por que vocês procuram esse dado, né? Saber da previsão do tempo? Comentem lá no chat, que daqui a pouco eu com o professor Antônio a gente conversa aqui, né? E seguindo essa ideia da previsão do tempo no Brasil, né? Registros históricos mostram o surgimento da previsão do tempo no período das cavernas. Então, existem aí registros, né? Que remetem a isso, com os homens primitivos há milhões de anos. Eu vou pedir até que já vá para o próximo slide direto, porque olha que interessante esse relato. Um homem primitivo, um homem das cavernas aí, observou uma nuvem negra no horizonte, um bando de pássaros no céu. Ele apanhou um punhado de terra e lançou ao alto para saber a direção do vento. Essa atitude tão simples, né, ao nosso ver, ele pegou a terra, jogou e viu para qual lado. E esse punhado de terra que ele pegou, né, deu início aí a uma história de estudos de maior importância no crescimento e desenvolvimento aí de um país, né? A previsão do tempo é algo muito importante. E olha que legal, quando ele pegou a terra, jogou, e ele viu que a terra se movimentou, ele tinha a ideia daquela nuvem que ele estava vendo, aquela nuvem carregada, se ela viria em direção, né, ou se ela seria desviada, porque ele conseguiu observar a massa de ar. Esse fragmento que nós estamos lendo é um fragmento que está disponível na página do CPTEC-INPE. Então, na verdade, ele é muito maior. Então, quem tiver interesse, os professores que tiverem interesse também, vale a pena conferir lá na página do CPTEC-INPE. E já no nosso próximo slide, também falando aí dessa questão da previsão do tempo, né? Com a Segunda Guerra Mundial, a meteorologia teve um grande avanço devido a necessidade de determinar rotas de voo e navegação, assim como definir estratégias militares. Nesse período, foram realizadas as primeiras sondagens atmosféricas, permitindo descobrir a estrutura e o funcionamento da alta atmosfera e sua grande influência sobre o estado do tempo. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela teve um desenvolvimento, né, nessa área, na área da meteorologia, extremamente expressivo. Né? Então, é importante a gente sempre pensar que dentro do processo histórico, né, a meteorologia ela tem desde lá dos homens da caverna, com essa primeira percepção, né, de que a nuvem estava vindo, uma nuvem carregada, né, da movimentação da massa de ar. Hoje nós temos uma previsão do tempo extremamente moderna, um modelo, né, como nós falamos, um modelo matemático utilizado não só pelo CPTEC, como por outros institutos, que são modelos aí extremamente modernos, né? E aí eu tinha feito uma pergunta para vocês, se vocês usavam a previsão do tempo, se vocês consultavam e para quê, para qual finalidade. Nós temos alguma resposta aí? Tem várias respostas aqui. A Valentina diz que ela vê para ir para a piscina, entendeu? Isso é bom. Tô querendo também. A professora Rosângela falou que é para ir para a praia, o pessoal para se divertir. A Luara mandou um beijo para nós. Vamos mandar um beijo para ela, então? Beijo para você, Luara. O Júlio César, sim, para ver se vai chover, porque não chove há muito tempo. A Maria Clara diz sim, mais ou menos, e de vez em quando.
Mas tem bastante respostas aqui, isso que é interessante, né? Muito e aproveito bem. podia falar do hashtag, né, professora, para colocar aí na telinha, né? Exatamente, né? Nós falamos aí da hashtag do GEL no CMSP, então tá aparecendo aí para vocês, né, aqui embaixo, ó, o Eu no CMSP, né, e o GEL no CMSP. Quando nós vamos aí à caça dessas atividades que os alunos eles postam, né, nós utilizamos essas duas hashtags para poder encontrar as atividades de vocês. Então, tá aí para vocês, anotem, né, façam as atividades, tirem foto, publiquem aí nas redes sociais, que a gente vai à caça depois, né, professor, dessas atividades. Exatamente. E não necessariamente precisa ser o aluno, nós temos aí um número grande de professores também postando as atividades dos alunos, então a gente fica muito feliz em ver essa movimentação, ainda mais nesse momento de busca ativa nas escolas, né? É sempre importante a gente reforçar esse momento. E aí, lembrando que nós estamos falando da previsão do tempo, né, desse histórico da previsão do tempo, da importância de se prever o tempo. Alguns alunos contribuíram aqui o porquê que olham aí na previsão do tempo, alguns para ir à praia, à piscina, né? Ai, que delícia a gente estar aqui nesse momento, a gente já está pensando nesse calor, quem sabe sem pandemia, né? E aí a gente tem a questão ligada ao radar meteorológico, que vai aparecer aí para vocês na tela, né? O radar meteorológico foi aprimorado com o desenvolvimento do radar militar, então nós falamos do radar militar, né? Principalmente aí na Segunda Guerra Mundial, pois em dias de chuva as imagens ficavam mais difusas, né? Era difícil de fazer essa leitura. Estas melhoras na observação atmosférica, complementadas aí, né, décadas depois do desenvolvimento dos satélites meteorológicos, foram acompanhadas pelo surgimento de novas teorias que tinham a finalidade de explicar o funcionamento dos sistemas de tempo, nessa ideia de realmente entender a previsão, entender o tempo, né? Tentar prever o tempo, é uma previsão. Muitas vezes a gente vê uma previsão para a semana e mais para o fim da semana a gente vê que nem sempre bate, né? Porque é uma previsão, não é algo 100% assertivo, né, professor? É verdade, isso aí é o que a professora Milene falou no começo e até falou em aula anterior. Tempo, ele pode mudar, né, durante todo o dia, 4, 5, 10 vezes. Agora o clima não, o clima ele tem um processo mais longo, né? Então você tem o clima árido no Brasil, né, o clima semiárido, você tem vários tipos de clima aqui. E aí falando sobre isso, nós vamos ver um vídeo agora, né, professor? É um vídeo aí do IMET, né, que fala sobre o monitoramento e a previsão do tempo e do clima. Tudo bem? Então acompanhe, legal, esse vídeo é muito legal, acompanhe porque ele vai dar aí uma noção sobre essa característica aí do clima e do tempo. Vamos lá acompanhar? A análise, o monitoramento e a previsão do tempo e do clima no Brasil são feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A tecnologia do IMET permite produzir previsões para até 5 dias e com alto índice de acerto, mas nem sempre foi assim. O acervo do Instituto contém registros sobre o tempo antes mesmo do período do Império, tudo anotado em antigas cadernetas. Esse conteúdo histórico está agora sendo digitalizado. Veja como na reportagem de Carla Vatier e Eri Carlos de Jesus. Desde 1909, o IMET monitora a previsão do tempo e do clima no Brasil. Para acompanhar o comportamento climático, são utilizados registros das estações meteorológicas e de satélites, por exemplo. Os dados de 1960 até os dias de hoje estão armazenados no banco de dados do Instituto. Antes desse período, só há informações em cadernetas. Existem até publicações do tempo do Império. Para que todo esse material faça parte do sistema e seja mais fácil de ser consultado, o IMET começou um processo de digitalização. São cerca de 12 milhões de documentos, entre livros, gráficos e tabelas, com os mais antigos registros meteorológicos, como estes aqui, dos anos de 1886 e de 1892. Todo o trabalho começa neste galpão. Os documentos chegam das sedes do IMET nos estados e são classificados e organizados. Passam ainda por um processo de higienização. Grampos e clipes são retirados cuidadosamente. Em seguida, as cadernetas ganham um código de barras. É o início do processo de catalogação. Depois de receber o código de barras, é hora de fazer a digitalização. As páginas são escaneadas e imediatamente enviadas ao banco de dados do IMET. Só então os documentos são encadernados e armazenados em estantes de aço. Essa é a primeira etapa do processo.
formar um banco de imagens. O próximo passo é transformar as imagens em dados. O que se pretende é recuperar esses dados que estão em papel, que a natureza produziu, e transformá-los para um formato digital que é facilmente acessível por qualquer cidadão. A segunda fase desse processo será exatamente pegar essas imagens, que de qualquer forma elas já são acessíveis, quer dizer, se nós temos usuários que têm pressa para usar a informação, a gente pode ceder a imagem, mas a ideia é que, numa segunda fase, a gente, de uma forma organizada, transforme essas imagens em dados, né? E esses dados sejam transferidos para dentro do banco de dados e sejam facilmente acessíveis, novamente, por qualquer cidadão. O IMET espera concluir tudo em 5 anos e calcula que serão gastos 30 milhões de reais. Um trabalho minucioso, mas fundamental para entender o que acontece na atualidade e colocar a memória do clima no Brasil disponível para pesquisa. Os dados são a única maneira correta de você ter o que aconteceu de real, ou seja, a mãe natureza rodou um experimento climático para nós e que nós temos que analisar os resultados desse experimento. Esses resultados estão nos papéis. Se eu não conseguir digitalizar esses papéis, tornar isso disponível para a comunidade científica trabalhar, eu não vou ganhar conhecimentos reais sobre o nosso clima. Então, daí a importância desse trabalho. Bom, muito legal esse vídeo aí, né? Sobre a questão aí do histórico da meteorologia aqui no Brasil. Agora vamos ver se vocês prestaram atenção, nós vamos fazer uma atividade. Vocês vão ter 2 minutos para responder. Vamos aí acompanhar na tela. Então, a primeira questão é: qual o tema abordado no vídeo? A segunda: por que é importante a geração de um histórico da previsão do tempo? E a terceira: você sabe o nome desse instrumento representado ao lado aí da imagem? Então, 2 minutos, a gente volta. Bom, professora, bastante respostas aqui, mas eu vou destacar 2 aqui, tá? Tá. A Evelyn falou que é um pluviômetro, tá? Ó. E a professora Cristiane falou: professora Milene, como você teve coragem de cortar esse cabelo lindo? Professora Evelyn? A professora Cristiana. Cristiana, ô professora, eu cortei o cabelo. Eu tenho o hábito de deixar o cabelo crescer, aí eu corto e mando para fazer peruca. Então, por isso que eu sempre tenho esse hábito. Já é a quinta peruca que eu faço e depois faço uma doação. Ó, aqui no final aparece a Giovana Yumi falou pluviômetro também. Ah, que beleza, olha só. Então nós tivemos 3 questionamentos, né? O primeiro era qual o tema abordado no vídeo, né? E a ideia é que o aluno, né, conseguisse identificar aí essa importância dos registros históricos, né, para análise do tempo. E depois tinha uma pergunta, né? Por que é importante a geração
de um histórico da previsão do tempo, justamente porque a gente consegue ter um padrão, né, consegue observar aí numa escala de meses dos anos, né, a gente consegue ver, por exemplo, se a gente teve uma alteração, uma mudança muito drástica na previsão, né, no tempo. Então, por isso é muito importante. E até mesmo essa união, ela consegue, de dados, ela consegue fazer um comparativo se aquele padrão climático ainda é pertinente naquela região, né? Porque, como nós falamos, o clima, ele é algo permanente. Porém, ao longo do processo, né, ao longo dos anos, ao longo dos anos, eu não estou falando 10, 15, estou falando ao longo, né, dos estudos, algumas regiões podem sofrer algumas alterações climáticas. Então, a importância, né? E depois o nome aí desse objeto é o pluviômetro. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui um convite para os alunos. Nós tivemos uma aula, inclusive foi uma aula que estava o professor Antônio e a professora Andréia, que foi falado sobre pluviômetro. É a aula do dia 15/5, tá? Do dia 15 de maio. Lá no minuto 33:12 da aula, que está no canal do Centro de Mídias, no YouTube, vocês conseguem acessar e no minuto 33:12 tem um vídeo, que inclusive sou eu que estou no vídeo, onde eu ensino a fazer um pluviômetro. E eu sei que alguns alunos fizeram esse pluviômetro, inclusive teve um dia que nós estávamos na aula e colocaram lá no chat. Então aproveitem esse pluviômetro, postem nas redes sociais esse pluviômetro que vocês fizeram com a hashtag GEL no CMSP, eu no CMSP. Né? Tá até aparecendo aqui a hashtag para vocês utilizarem, ó. Então aproveitem aí para quem já fez esse pluviômetro. Quem não fez ainda dá tempo, corre lá na aula do dia 15 de maio, que está lá no YouTube. Tá? No minuto 33:12 vai ter todas as instruções para vocês construírem esse instrumento, que é um instrumento super bacana. Esse instrumento ele não prevê, né? Ele não prevê o tempo, mas ele é capaz de fazer a captação e a análise de quanto choveu em milímetro naquele dia, naquela noite, naquele período. Então é muito legal você fazer, né, você ter esse processo histórico da sua casa, do seu bairro, né, em relação à chuva, esse monitoramento aí das chuvas através do pluviômetro. E agora nós temos um vídeo, né, professor? Já que falou de previsão de tempo, vamos ver um vídeo rapidinho falando da previsão do tempo do dia 4 de agosto desse ano. Vamos lá. Olá, vamos ver a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, em todo o Brasil. O tempo segue ensolarado e com baixa umidade relativa do ar em boa parte da região centro-oeste, centro-sul da região norte, interior nordestino, boa parte da região sudeste e também chegando até o norte do estado do Paraná. Essa condição é clássica para essa época do ano. Vale ressaltar que a umidade relativa do ar no período da tarde poderá ficar abaixo dos 30% em várias cidades, caracterizando pelo menos estado de atenção. Por isso, há tendências que aumentam a propagação das queimadas e dos focos de incêndio, bem como a deterioração da qualidade do ar. As condições de chuva ficam restritas na faixa leste do Nordeste, principalmente ao largo do litoral da Bahia, e também na forma de pancadas de chuva no extremo norte do Brasil, pegando boa parte de Roraima, noroeste e nordeste do Pará, parte do litoral do Maranhão e também do estado do Amapá. Vamos ver como ficam as temperaturas nesta terça-feira em todo o Brasil. Terça-feira segue com temperaturas mais amenas em áreas do sul, centro-sul e sudeste do Brasil. O dia começa com 14 graus em Porto Alegre, 16 em Florianópolis e 12 graus em São Paulo. As temperaturas nessas capitais vão subindo gradativamente. A máxima prevista é de 25 graus em Porto Alegre, 20 em Curitiba, 23 em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em Vitória. E seguem estáveis elevadas, como é típicas dessa época do ano, boa parte do centro-norte do Brasil. As máximas podem superar os 33, 34 graus em algumas cidades. Para mais detalhes da previsão de tempo à sua cidade ou região, bem como os avisos meteorológicos vigentes, por favor, acesse a página do CPTEC INPE e nos siga também nas redes sociais. Fábio Rocha, meteorologista do Grupo de Previsão de Tempo, CPTEC INPE, Cachoeira Paulista. Previsão de tempo a serviço da sociedade. Então, aproveitando aí o gancho desse vídeo, vocês vão fazer uma atividade baseada nele. Vamos lá. Acompanhe aí na tela, né, participe aí do chat, faça uma rápida pesquisa e coloque no chat
as seguintes informações. O nome da sua cidade, previsão do tempo para o dia de hoje, a máxima e a mínima. Você observou alguma mudança na temperatura nos últimos dias? Então, quanto tempo, professora? 2 minutinhos. 2 minutos. A professora Milene, bastante respostas aqui. A Beatriz Rio Claro falou 24 graus. Nós temos aqui o Davi Santos, mora em Anhumas, 30 graus já, hein? Nossa, imagina quando chegar meio-dia lá. Nós temos aqui a Kainani Suzano, máxima 30, mínima 16. Olha que interessante. A Heloísa Itapira, não sabe, né? A Iris Osasco 31, a máxima, e a mínima 18. E para finalizar aí, o Rafael falou em Pirassununga, 29 graus a máxima e 23 graus a mínima. Nossa, que legal essa participação dos alunos. É interessante, né, quando a gente pensa na previsão do tempo. Hoje, antes de eu sair, né, de casa, eu saí muito cedo para a gente poder gravar aqui as aulas. Cheguei no celular, olhei e falei, deixa eu ver a temperatura. A gente fica dentro de um estúdio, que é um estúdio que ele é climatizado. Então, às vezes, a hora que a gente sai do estúdio, tá, nossa, um calor e a gente tá de blusa, né? Então, eu sempre dou uma olhadinha ali. Então, olha que interessante, né? Como é legal essa dinâmica. Muitas vezes a gente tem o hábito de olhar a previsão do tempo, mas nem para pensar o quanto isso é importante no nosso dia a dia, né? O quanto isso é importante para uma organização até da própria sociedade. Então, olha que legal essa atividade, né? Da gente poder olhar aí qual é a previsão do tempo para o dia de hoje. E aí tem uma atividade, uma proposta de uma atividade para vocês que vai aparecer aí na tela, que é o Tempo Atmosférico e o seu lugar de vivência. Essa atividade ela está presente no caderno do aluno na página 31 e 32. O início dela está na página 31 e esse quadrinho que está aparecendo aí para vocês está na página 32 do caderno do aluno. Então, olha que legal. Essa é uma atividade, né, onde o aluno ele vai preenchendo essa tabelinha. Então, ela é uma tabelinha para ser preenchida em 7 dias. Aí você vai colocando na primeira coluninha aí o dia, né, o número do dia. E aí tem temperatura, chuva, nebulosidade, vento, sensações pessoais, outras ocorrências. E você vai marcando nesses quadradinhos, né, na tabela, os números correspondentes. Aí deve ter aluno que está falando, mas eu não estou conseguindo, né, ler muito bem. Então, eu vou pedir para ir para o próximo slide, que nós temos aí um pouquinho mais... Temos aí ampliado. Olha, quando nós falamos, por exemplo, em temperatura, você marca com o número. É o número 1, que é muito quente, né? Número 2, quente. Número 3, ameno. Número 4, frio. Número 5, muito frio. E aí ele tem, para cada um dos itens, temperatura, chuva, nebulosidade, ele tem um item. O que é importante da gente ressaltar aqui nessa atividade? Vou pedir para voltar para o slide anterior, que é o slide que tem toda a planilhinha. O que é interessante? Que a gente tem sensações pessoais.
né? Então, pode ser, por exemplo, tempo agradável, tempo abafado, pode ser outras sensações, é a sensação que você, aluno, está tendo daquele dia. E depois, no último item aí, que são outras ocorrências é legal porque eu posso marcar geada, granizo, poeira, né? Teve um aluno que colocou que faz tempo que não chove, ó, poeira, em algumas regiões deve estar, né, com uma maior concentração, outras observações, então é bem legal essa atividade. Então façam aí, são 7 dias, né, de percepção, vocês podem começar, por exemplo, no dia de hoje, façam e depois postem lá com a hashtag GelNoCMSP, né, e eu no CMSP, que está aparecendo novamente aqui para vocês, né? E aproveitando aí, nós temos uma atividade complementar, né, vai aparecer aí para vocês na tela. Pesquise mais sobre as condições do tempo atmosférico e como isso interfere no cotidiano de diferentes comunidades, né? Como será que essa questão do tempo, né, ele interfere na vida das pessoas, né? Pesquise um pouco mais, converse com seus professores, com seus colegas. Esse é um momento de diálogo, é um momento muito, muito importante. E agora nós temos um vídeo, né, professor? Mas aí vamos assistir um vídeo aí do IMET, né, que ele fala sobre um pouco mais do trabalho do IMET. Então vamos acompanhar aí na tela com vocês aí. E nesses tempos de crise hídrica, todo mundo costuma dar uma olhadinha na previsão do tempo antes de sair de casa. Mas por trás de uma coisa que parece simples para a gente, está o trabalho complexo de uma equipe muito especializada. Pluviômetro e heliógrafo são nomes estranhos, mas que permitem um certo controle daquilo que você pode encontrar no céu ao sair de casa. No Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a observação do clima e principalmente das chuvas é intensa, 24 horas por dia, e começa com a ajuda desses aparelhos. A gente tem o pluviômetro, que a gente colhe a chuva, e temos também o pluviógrafo, que ele dá uma leitura gráfica. A gente vê no gráfico o volume de chuva que está ocorrendo. Suponhamos que aqui fosse chuva, né? Ela vai chover, né? Chove, né? Vai estar chovendo aqui. De 3 em 3 horas a gente vem aqui e só faz isso, escolhe, né? Aí a gente vai ver aqui, vamos supor, 3,8 de chuva. 3,8 milímetros. Aí a gente vai fazendo isso de 3 em 3 horas e depois no dia posterior a gente soma quanto houve de chuva. E a gente faz a comparação dessa leitura aqui, que é bem direta, né? Visual, com o gráfico. Tudo que é monitorado do lado de fora, vento, chuva, temperatura, chega aqui dentro por meio de programas que transformam os números em desenhos. Isso permite aos meteorologistas fazerem previsões de como o tempo vai se comportar. Muito bem, estamos de volta. Vocês conseguiram perceber que o pluviômetro utilizado no vídeo é o mesmo que apareceu naquela outra atividade. Existem vários modelos, né? Lembrando que a gente tem o pluviômetro, o convencional, o semiautomático e o automático. Pode ser até que alguns alunos tenham pluviômetro na escola, né? Na unidade escolar. Algumas escolas aqui do estado têm aí a presença de pluviômetros semiautomático e automático, e algumas chegam a ter estação meteorológica. E agora nós vamos para a atividade 3. Essa atividade 3 ela não vai ter um tempo para vocês, tá? Vocês vão respondendo direto no chat, tá? Então vamos acompanhar a leitura das questões. Já podem ir lendo aí já e respondendo direto, tá? Observe a previsão do tempo para o dia 4 de agosto de 2020 para a região norte do país, tá? Norte do Brasil. Existe a possibilidade de chuva em alguma parte do território? Em caso afirmativo, qual? E a segunda, qual estado desta região brasileira teve previsão de sol em todo o seu território? Então, analisem aí o mapa. Eu vou pedir para voltar, para vocês conseguirem observar no mapa. Observem aí o mapa, ó, da região norte do país. Tem alguma região aí que tem chances de chuva? Será nessa parte, algum estado aí? E tem algum estado, né, desta região que tem previsão de sol em todo o seu território? Não é só em uma partezinha, em todo o território. Observem aí, vão respondendo lá no chat, aproveitem, dê print na atividade, né? Conversem com os professores sobre essa atividade.
E agora nós temos no nosso próximo slide aí uma indicação, né, para saber mais aí, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que nós falamos muito hoje na aula. Então tá aí o endereço para vocês, o que nós vamos encontrar, né, nessa página, como avisos meteorológicos, previsão numérica, e, dados de satélite e previsão para cidades. Tem um QR Code aí para que vocês possam acessar, tá ok? E eu vou pedir para voltar mais uma vez só o QR Code, isso, do Instituto, isso, com o QR Code vocês conseguem acessar a página. E eu e o professor Antônio, nós vamos nos despedindo, né? Conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Tem aí o endereço. Lembrando, né, que esse momento de avaliação é um momento de muita responsabilidade. O que você acha? Vamos conversar um pouco mais, coloquem as suas percepções. Tem o QR Code e o endereço. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigada, professor. Imagina, foi um prazer. Tchau, pessoal. Até a próxima.